Olá pessoal, professora Fernanda Fischer, processo penal é a matéria e o tema é inquérito policial. Vamos a outras características, que o inquérito envolve. Olha só o que diz o artigo 16 do CPP. O Ministério Público não poderá requerer, que é pedir, a devolução do inquérito ao delegado, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Olha o que o artigo 16 fala. O promotor recebeu lá o inquérito policial nas mãos. Na hora que ele pega o inquérito policial, ele fala: essas provas que o delegado está me apresentando não são suficientes para eu entender que há um crime ou que essa pessoa é autora do crime. Juiz, requeiro a devolução do inquérito lá para o delegado para ele investigar novas provas. Novas provas essas que são fundamentais, imprescindíveis para eu oferecer a minha denúncia, a minha petição inicial. Então o artigo 16, ele traz uma regra muito interessante. Regra número 1. Quando você lê o artigo 16, vamos ler de novo para a gente entender melhor? Ele diz: o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial. Quer dizer, ele não pode devolver o inquérito para investigar o que já foi investigado. O delegado investiga de novo aquela história? Não. Já foi investigado, já foi investigado. Ele só pode requerer a devolução para novas investigações, novas diligências. E não é qualquer nova diligência. Ele tem que devolver para novas diligências, novas investigações que são fundamentais, são imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, são fundamentais, são imprescindíveis para ele poder oferecer sua petição inicial, que é chamada denúncia, para processar o réu. Beleza? Então vamos lembrar, artigo 16, o Ministério Público pode requerer a devolução do inquérito para investigar o que já foi investigado? Não, não pode. O que ele pode? Requerer, pedir a devolução do inquérito para investigar novas coisas, novas diligências. E novas diligências que sejam fundamentais, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Beleza? Então não esquece aí do artigo 16. Olha só o que diz o artigo 18 para a gente. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, então, depois de ordenado o arquivamento pelo juiz, quando a gente entende o que está lendo, fica mais fácil de memorizar, por falta de base para a denúncia, quer dizer, por falta de indícios de autoria, por falta de materialidade delitiva. Foca em mim para a gente zerar esse assunto. Olha só. O promotor, o Ministério Público, ele só pode oferecer a petição inicial pedindo para que alguém seja condenado por um crime se houver indícios de autoria, indícios de que aquela pessoa seja realmente autora do crime e a materialidade delitiva, a existência, provas do crime. Então, para o Ministério Público poder oferecer sua petição inicial contra alguém ou contra mais de uma pessoa, ele tem que ter indícios de que aquela pessoa ou aquelas pessoas são autoras do crime, e provas de que o crime ocorreu. Se ele não tem uma ou não tem a outra, ou não tem as duas, ele não tem como oferecer a sua denúncia. Então que fique claro isso, ele precisa ter os indícios de autoria e a materialidade delitiva. Fora que em alguns casos a vítima ainda tem que autorizar, beleza? Mas não é o tema de agora. Bora lá. Então o artigo 18, vamos olhar de novo o 18, ele diz o quê? Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária. Lembrando, quem arquiva o inquérito policial? O juiz a requerimento do Ministério Público. E quando o Ministério Público vai requerer o arquivamento? Quando ele entender que não existe base para denúncia, ou faltam indícios de autoria, ou faltam provas da materialidade delitiva, ou não tem os dois. Autoridade policial, bora olhar de novo lá no nosso artigo 18, a autoridade policial poderá proceder às novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. O que o 18 está dizendo? O inquérito foi arquivado. Beleza? O inquérito foi arquivado porque na época não achou indício de autoria, não achou materialidade delitiva, ou não achou os dois, arquivou o inquérito. Aí o delegado fica sabendo de uma noticinha nova, que apareceram provas da materialidade delitiva, por exemplo. Ele pode voltar a investigar? Pode. Pode, porque o inquérito pode ser reaberto a qualquer momento, enquanto o crime não prescrever,
O inquérito pode ser aberto a qualquer momento, então o delegado pode voltar a investigar? Pode, mas professor, o inquérito já foi arquivado, não interessa, não interessa. Surgiram novas notícias, o delegado recebeu um buzuzu de que novas provas apareceram sobre o crime, ou de que novas provas apareceram sobre o possível autor do crime. Tem que investigar, vai investigar, não importa que está arquivado. Se precisar, reabre o inquérito. Show de bola? Então ele pode investigar mesmo o inquérito estando arquivado, se surgirem novas o quê? Novas provas. Né? Beleza? Show de bola. Continuando o nosso assunto, artigo 19. O artigo 19, ele fala sobre os crimes de natureza privada. Privada, vamos lembrar? Se a ação é penal privada, quem processa o réu é a vítima. Então é a vítima que precisa ter nas mãos dela provas do crime e indícios de autoria. É a vítima que precisa dessas informações trazidas pelo inquérito policial para poder oferecer a queixa-crime. A petição inicial da vítima chama queixa, não chama denúncia, denúncia é do Ministério Público, e queixa é a petição inicial da vítima. Então, para que a vítima possa processar o réu, possa oferecer sua petição inicial chamada o quê? Queixa-crime, ele precisa ter indícios de autoria e materialidade delitiva. Então o artigo 19, ele conta a seguinte história. Foi feito o relatório para o delegado, foi mandado ao Ministério Público, o Ministério Público olhou para aquele inquérito e falou, isso daqui não é meu, o crime é privado, quem tem que processar o réu é a vítima, e aí o MP devolve para o cartório, fica lá no cartório criminal. Se a vítima quiser, ela faz um requerimento ao juiz, juiz, eu gostaria de uma cópia do inquérito. E o juiz vai fornecer esse inquérito mediante traslado, diz a lei. Traslado quer dizer cópia. Então, bora ler o artigo 19 comigo. Nos crimes em que não couber ação pública, ou seja, a ação é privada, quem vai processar o réu é a vítima, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa da vítima ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante traslado. Traslado não é deslocamento, tá? Traslado no direito quer dizer cópia. Então o crime é privado, vai ficar onde? No cartório. Se a vítima quiser uma cópia desse inquérito, ela pede para o juiz e o juiz fornece mediante o quê? Traslado. Beleza, gente? Show de bola? Bora para mais um detalhe entre nós dois, como diz nosso grande amigo Roberto Carlos. Artigo 21. Vamos ler o 21. Fala da incomunicabilidade. A incomunicabilidade do indiciado, quer dizer, ninguém pode falar com o preso, né, com aquele que está sendo acusado, né, não só preso, aquele que está sendo acusado pela prática do crime, dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou da conveniência da investigação exigir. Na verdade, a lei fala que o réu, o indiciado, pode ficar incomunicável por até 3 dias. Né? Mas boa parte da doutrina entende que esse artigo não foi aceito, não foi recepcionado pela nossa Constituição Federal de 88. Então hoje essa regra é pouco aplicada do artigo 21. Show de bola? Continuando a mais regrinhas do inquérito policial, artigo 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito policial ao juiz competente, a autoridade policial, o delegado, oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuído o inquérito, os dados relativos à infração penal e a pessoa do indiciado. Então, ele vai mandar para que conste nas informações da polícia, né, no Instituto de Identificação, o nome do cidadão ou da cidadã que cometeu o crime, qual é o crime, em qual vara criminal foi remetido esse inquérito policial. Então, amanhã ou depois, o cara é parado pela polícia, pega o RG dele, puxa no sistema da polícia, aparece lá, indiciado pelo crime, sei lá, de roubo, artigo 157, quinta vara criminal de, sei lá, de Bananinha, da cidade de Bananinha. O nome do crime e etc. Então aparece, né, essa informação já no sistema da polícia. Show de bola? Ficamos com o inquérito policial, espero que vocês tenham aprendido e não esqueçam. Sempre estudem com a letra da lei. A sua letra da lei tem que estar atualizado. Cuidado com material desatualizado, cuidado com o Código de Processo Penal desatualizado. Quem estuda com material desatualizado, estuda a letra da lei de forma equivocada e vai errar na prova.
Muito cuidado, sempre estudando com a letra da lei. Professor está dando a aula, acompanha com código. Show de bola? Um beijo para vocês e ficamos por aqui.